Para a gente é de grande valia. Eu acho que realmente agora estamos completos, né? Enquanto vice, enquanto proposta, eu acho que o senhor consegue trazer tudo que a gente expôs no Livro Amarelo, tudo que a gente pensa para o Brasil. Então, bem-vindo também ao nosso time. E parabéns, Renan, por essa escolha de uma maneira tão Renan de ser. Com nenhum diálogo com o time, mas eu acho que as coisas que a gente faz são sempre muito espontâneas. Acho que hoje eu queria contar hoje pra vocês um pouco a história disso, mas eu acho que pra funcionar melhor, acho que pra gente combinar aqui, vocês sabem, tô pré-candidato à presidência da República, vai haver as convenções, serei candidato nas convenções, acho que não há muitas dúvidas internas sobre isso. Havia uma discussão interna sobre o perfil do vice, né? E nós sempre colocamos, o perfil do vice tinha que ser um perfil complementar, no sentido de que o discurso nosso central hoje é um discurso que fala sobre enfrentamento a privilégios, combate à corrupção e destruição do crime organizado no nosso país. E alguém teria que ser complementar mostrando mestria nesse tipo de combate. Então havia alguns nomes e o nome do Haroldo já era um desses, já estava dentro do nosso leque. Então, quando eu fui fazer um evento em Caxias do Sul, eu já o conhecia e já havia uma simpatia, já estava gostando de trabalhar em conjunto com ele no período aqui da pré-campanha, na nossa viagem no Rio Grande do Sul. Lá em Caxias ele levanta e me oferece essa medalha dele, que foi uma medalha para um ato de bravura em que ele colocou a vida dele em risco. E eu fiquei muito, a certa medida a palavra até constrangido, porque eu falei, eu não mereço isso, você tá louco, Haroldo? E ele foi lá e me colocou a medalha, e aí são esses pequenos momentos que a gente pensa e fala, ok, isso aqui é histórico. Então eu convidei ele para ser vice na hora. Foi basicamente sem nenhum planejamento, para basicamente, né, o desespero da minha coordenadora de campanha, em que a imprensa começou a ligar. A imprensa começou a ligar, começou a nos avisar, mas certas coisas precisam necessariamente ser espontâneas. A nossa pré-campanha, ela não é feita, e eu não quero aqui usar isso como um instrumento de marketing para dizer, mas ela é feita de coisas muito verdadeiras. Eu falo o que eu realmente penso sobre todos os assuntos que realmente nos interessam. Nós não estamos vendendo a mãe para tentar fazer o crescimento político que nós precisamos fazer. Nós ultrapassamos os governadores nas pesquisas justamente porque nós fazemos enfrentamento ao Lula e ao Flávio de maneira clara. E eu acho que nesse instante todo mundo da imprensa já percebeu. Nós não adotamos a estratégia que, com todo respeito, os governadores Zema e Caia adotaram de ficar sempre na sombra lá do Flávio. O Flávio tem um ponto. O Flávio Bolsonaro não tem um ponto. O Flávio Bolsonaro tem apenas que devolver a casa lá na praia pro Richarlison. Flávio Bolsonaro tem apenas que se explicar para sua esposa das suas aventuras ao redor do Brasil que ele fez com seu amigo Borcaro. Flávio Bolsonaro tem que explicar o escândalo da rachadinha. E é isso. Então, é muito errado a gente ficar assistindo essa postura dos demais pré-candidatos e não ser verdadeiros e honestos sobre o que eles realmente pensam sobre o próprio campo político e o campo da direita. E ao construirmos uma campanha, ou melhor, uma pré-campanha, tem que ser preciso nisso, falando o que a gente realmente pensa, falando o que a gente realmente sente, atos como esse, que envolvem o Haroldo, eles acontecem naturalmente. E isso nos deixa... São sincericídios. Sincericídio até no vice. Exato. Foi um cometimento de um sincericídio até na hora de apontar o vice da chapa. Eu venho falando de todos os problemas e soluções econômicas que nós vamos adotar no Brasil, que serão impopulares e que se impopulares, terão que ser apresentados para as pessoas da mesma maneira para não ser um estelionatário eleitoral. E ao fazer isso, novamente, e não se preocupar com as consequências em falar o que pensa e falar o que sente, estranhamente a gente cresce. E a gente vem crescendo do 1% aos 8% da última pesquisa Atlas, fazendo basicamente isso, fazendo um caminho muito sincero. Houve algumas conversas, que infelizmente algumas a gente ainda está em condições de revelar, sobre partidos querendo se aproximar para nomear vice, só que essa é a eleição de estreia do Partido Missão. A gente não está afim, não estava em nenhum momento afim de comprometer a nossa atuação com práticas que a gente não concorda, especialmente práticas do ponto de vista eleitoral. Nós não queremos nos comportar aqui como os únicos puros, os únicos perfeitos, mas a classe política brasileira, ela está muito viciada no método eleitoral presente. E a gente fala não só da compra de votos, que é a premissa, a base do modelo eleitoral que nós temos aqui, mas também de um uso extensivo de dinheiro, compra de influenciadores que não bate com a gente. Então a gente falou, não será assim, vamos fazer uma chapa pura. Nesse sentido, a aproximação com o Haroldo foi muito, muito natural. Foi um processo natural. Eu acho que precisava alguém complementar. Meu maior problema é um problema de validação. Se eu fosse falar em termos meramente eleitorais, validação e aceite por parte das pessoas mais velhas. Né? As pesquisas nos mostram que há um gap de gênero, de sexo aqui, coloquem um termo que preferir, mas quando a gente vai se aproximando das mulheres que realmente nos conhecem, a gente vai bem. O problema, de fato, é uma validação dentre as pessoas mais velhas, dado que eu sou um pré-candidato mais jovem e que desafia em grande medida, os dois ídolos das pessoas mais velhas. O Lula, ele vai muito bem entre as pessoas com mais de 60 anos, e o Flávio Bolsonaro vai por causa do pai também, com as pessoas de 50 anos para cima. E o recado que está dado nisso
é como se eu fosse um jovem desafiante junto aos ídolos dessas figuras. Então, uma figura como o do Haroldo é muito importante para mostrar que as pessoas mais velhas não precisam ficar presas a essa dicotomia. Os mais jovens, como a pesquisa Atlas mostrou, não estão presos. A dicotomia e a tal da polarização, quem quebrou fomos nós entre os mais jovens. Isso precisa ficar muito claro. Não foram nossos adversários. Todas aquelas construções de Simone Tebet da última eleição, ou mesmo o desenho dos governadores, aquilo fracassou. O que a pesquisa Atlas, agora dessa última semana, nos mostrou é, dentre os mais jovens, quem nos conhece, nós quebramos a dicotomia. A dicotomia, ela está morta e ela está sendo sepultada. E onde ainda existe a dicotomia, com o lulismo e o bolsonarismo ainda de pé, é com pessoas que ainda não nos conhecem. Então, naturalmente, nós precisamos mostrar que há uma porta de saída para esses eleitores, que eles não precisam ficar presos no engano, que é o engano do lulismo e que é o engano do bolsonarismo. Haroldo foi uma pessoa que esteve no PL, o partido do Bolsonaro. Ele fez de maneira autônoma sua transição até o nosso grupo político. Eu acho que isso serve como uma espécie de exemplo, uma espécie de paciente zero, né? Ele é o primeiro dos homens da geração dele, uma figura do universo militar, do sul do Brasil, uma figura com uma diferença de idade com relação a mim, que olha e faz uma escolha consciente sobre um caminho que as gerações mais novas já adotaram. Então, eu acho que isso é muito simbólico, eu acho que isso é verdadeiramente bonito, e aí isso vai nos ajudar com certeza a fazer com as gerações restantes que ainda precisam nos conhecer, o que nós já fizemos entre os mais jovens, que é demolir a dicotomia Lula e Bolsonaro. Nós faremos isso de maneira clara. Vou passar a palavra, se quiser dar uma palavra aqui, e aí a gente abre para as perguntas com vocês, pode ser? Quando nós olhamos para o Renan, olhamos e vemos um homem de 42 anos. Eu olho o Renan, vejo este homem de 42 anos, mas também vejo em ti, Renan, um espírito milenar. Intuo que nós estamos cercados por espíritos de luz, os corpos físicos aqui presentes. Dito isto, antes de prosseguir brevemente, quero saudar os colegas jornalistas aqui presentes. Tenho o privilégio de atuar desde 1987 como jornalista militar, convidado que fui para fazer o Jornal dos Cadetes da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, e com uma produção profícua de jornais, livros e revistas, fiz jornalismo na UBRA e depois na Uniriter. Então quero saudá-los nessa condição e elogiar, reconhecer os veículos da RBS, da Rede Record no Rio Grande do Sul, que trataram o lançamento pelo Renan da nossa pré-candidatura à vice-presidência da República com muito respeito e profissionalismo. Lendo a matéria do Correio do Povo e da Zero Hora hoje, que me foi mandada por amigos do Rio Grande do Sul, eu fiquei muito emocionado com o respeito da imprensa. A responsabilidade que eu tenho como gaúcho é gigantesca. Eu não vou decepcionar os gaúchos e muito menos o povo brasileiro ao lado do Renan. E oro todos os dias para o povo brasileiro olhar com o respeito que nós olhamos para o Renan e ungí-lo com a presidência da República. Porque eu sinto no meu coração, o Renan não é a terceira via. O Renan, para mim, é o único caminho a ser seguido, pelo histórico do governo atual e o histórico do governo que eventualmente poderia ser exercido por Flávio Bolsonaro. Considerando o histórico político de ambos, onde a improbidade administrativa, usarei um termo genérico, ela foi vilipendiada. E quando eu olho para o Renan, e vou concluir agora, eu lembro do artigo 37 da Constituição Federal do Brasil. Lá estão elencados os princípios básicos da administração pública. E é fácil memorizarmos porque a palavra alude à limpeza, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lendo o que significa cada uma dessas palavras, eu vejo estas palavras amalgamadas no nosso pré-candidato à presidência da República. Então me perfilo e presto a minha continência garbosa e bem sincera à nação brasileira e ao próximo presidente do Brasil, com a permissão dos brasileiros que vão nos assistir.